na audiência para declarar sua esposa desaparecida. Ele ficou paralisado ao vê-la na porta. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Na sala do tribunal, Bruno testemunhava que Isadora estava declarada como desaparecida após um mergulho, demonstrando com perfeição a afeição enquanto sua mente já gastava seus milhões. Mas, quando a juíza levantou o olhar em direção à porta, ele ficou paralisado. No limiar, estava sua esposa, imersa na agitada manhã da cidade. Um sedã preto de luxo da Lexus parou suavemente em frente à entrada do espaço. Isadora Rodrigues, uma elegante mulher de 35 anos, desceu do carro ajustando seu penteado impecável. Seus saltos ressoaram com confiança sobre o degrau de mármore do salão principal da rede. "Bom dia, Isadora", saudou Juliana, a administradora, com um sorriso gentil. "Hoje temos a agenda completamente cheia, especialmente com a nova terapia de rejuvenescimento." "Perfeito", assentiu Isadora, dirigindo-se ao seu escritório. "Em meia hora terei a reunião com os gerentes. Não se esqueça." Sua jornada de trabalho sempre começava da mesma forma: revisão de relatórios, reuniões e tomada de decisões. A rede Aurora já contava com 5 salões em Belo Horizonte e 2 em Porto Alegre. Todas as manhãs, uma nova pasta com cifras, gráficos e análises aparecia em sua mesa. Isadora recordava como tudo começou. Há 7 anos, ela estava na ruína, com uma filha pequena nos braços e sem ideia do que fazer. Seu primeiro marido, um empresário de sucesso, havia abandonado a família por uma jovem secretária. "Você entende, certo?", dizia ele enquanto arrumava suas coisas. "Os sentimentos não se podem controlar. Eu me certificarei de que você e Bia não faltem de nada." Orgulhosa, Isadora rejeitou a pensão alimentícia, vendeu suas joias, hipotecou seu apartamento e abriu seu primeiro pequeno salão de beleza. Durante o dia, atendia clientes. À noite, fazia contabilidade. E de madrugada, estudava e fazia curso de gestão e marketing. "Mamãe, de novo até tarde", costumava dizer Bia, de 5 anos, que a encontrava adormecida sobre o laptop. "Sinto muito, querida", Isadora abraçava. "Logo tudo melhorará, eu prometo." E cumpriu sua promessa. Aos poucos, o negócio prosperou. Ela encontrou seu nicho no setor de luxo, com um atendimento personalizado para cada cliente. Formou uma equipe de profissionais, implementou técnicas inovadoras, se criou uma atmosfera especial em seus salões. "Você é incrível. Qualquer outra teria desmoronado", dissera uma amiga certa vez. Mas você, Isadora, apenas sorria. Mal tinha tempo para sua vida pessoal, pois toda sua energia se dedicava ao negócio e à criação de Bia. A menina cresceu, tornou-se inteligente, estudou música e idiomas. Agora, sentada em seu espaçoso escritório com vista para a cidade, Isadora podia dizer com orgulho que havia conseguido. A revista Negócios a havia incluído recentemente na lista das empresárias mais bem-sucedidas do sul do país. Sobre sua mesa, entre documentos e relatórios, havia uma foto de Bia, agora com 12 anos, sorrindo, o verdadeiro significado de todas as suas conquistas. Bruno ouviu pelo intercomunicador de Juliana: "Os gerentes já estão reunidos." "Certo", respondeu ele, ajustando seu blazer. O dia mal começava e havia muito a ser feito. Após um trimestre exaustivo, Isadora decidiu tirar alguns dias de descanso. Um luxuoso hotel a recebeu com calor e conforto, e pelas janelas panorâmicas vislumbravam-se imponentes cumes nevados. Na primeira noite, ela desceu ao bar do saguão, vestida com um elegante vestido de coquetel azul escuro. Justo quando o bartender lhe oferecia uma taça de champanhe, ela ouviu uma voz masculina agradável: "Com licença, este assento está livre." Isadora levantou o olhar e deparou-se com um homem alto, trajando um sofisticado terno cinza. Seu sorriso caloroso e olhar aberto inspiravam confiança. "Eu sou Bruno", apresentou-se ele, acomodando-se ao seu lado. "Vim com alguns amigos para esquiar e você está aqui sozinha." A conversa fluiu naturalmente. Bruno, um advogado corporativo de sucesso de Curitiba, ouvia atentamente os relatos de Isadora sobre seu negócio, fazia perguntas inteligentes e compartilhava sua experiência. "Sabe, Isadora", disse ele, quando o relógio marcou meia-noite, "fazia tempo que eu não encontrava uma conversa tão interessante.
Na manhã seguinte, eles se encontraram para um passeio. Bruno propôs acompanhá-la. Caminharam por trilhas nevadas, admiraram a paisagem montanhosa e conversaram sobre tudo. "Conte-me sobre sua filha", pediu ele, enquanto se aqueciam com uma xícara de vinho quente em um aconchegante café de montanha. "Bia é tudo para mim", sorriu Isadora, mostrando fotos da menina. Para sua surpresa, Bruno demonstrou genuíno interesse, perguntando sobre seus passatempos e sonhos. 3 dias passaram como um suspiro. Na última noite, Bruno a convidou para jantar no melhor restaurante do hotel. Havia música ao vivo, velas e pratos requintados. Tudo estava impecável. "Isadora, sei que isso pode parecer precipitado", disse ele, olhando-a nos olhos, "mas não quero perder contato com você. Permite que eu te visite na sua cidade?" Ela aceitou. Nos meses seguintes, os encontros foram como um lindo sonho. Bruno voava para vê-la todo fim de semana, enchia-a de atenções e presentes. Ele não só a conquistou, mas também Bia. Levava ao teatro, ajudava com suas aulas de inglês e se interessava por seus progressos na música. "Mamãe é incrível", dizia Bia. Depois dos passeios, numa tarde de primavera, Bruno as convidou para jantar em um restaurante na cobertura. A cidade brilhava com luzes abaixo, e sobre a mesa havia um vaso com as rosas favoritas de Isadora. "Tenho uma pergunta importante", disse ele, ajoelhando-se diante dela e revelando um anel com um diamante. "Isadora, você me faria o homem mais feliz se aceitasse casar comigo." Bia prendeu a respiração e os olhos de Isadora se encheram de lágrimas. Após tantos anos de solidão, a vida lhe oferecia uma nova chance de ser feliz. "Sim", sussurrou ela, enquanto Bruno deslizou o anel em seu dedo. Aquela noite parecia o início de um novo e belo capítulo em sua vida. Mal poderia imaginar que, por trás daquela bela fachada, se escondia uma história completamente diferente. O casamento foi exatamente como qualquer mulher elegante e romântica sonhara. Isadora resplandecia em um vestido de uma famosa estilista, e Bruno não desviava seu olhar, repleto de amor. Bia, radiante em seu vestido rosa pastel como dama de honra, exalava felicidade. Passaram a lua de mel nas Maldivas, num bangalô sobre águas turquesa, com pores do sol em praia de areia branca e jantares românticos sob as estrelas. Tudo parecia saído de um filme. "Sabe", sussurrava Bruno, abraçando-a na varanda de sua vila, "nunca fui tão feliz." Ao retornarem, a vida matrimonial transcorreu de forma tranquila e harmoniosa. Bruno transferiu parte de sua prática para a cidade onde morava Isadora e alugou um escritório no centro. Isadora continuou a expandir sua rede de salões, agora com um apoio sólido ao seu lado. Sua casa de campo, em uma área exclusiva, logo se tornou o refúgio preferido para os finais de semana em família. Bruno se apaixonou pela paisagem e criou um jardim impressionante com um rosário, enquanto Isadora se deleitava em meio às flores. "Querida, acho que Bia deveria começar a considerar uma educação de alto nível", disse Bruno certa noite durante o jantar. "Há uma excelente escola na Suíça. Fiz algumas averiguações", continuou ele. Isadora hesitou em deixar a filha tão longe, mas Bia se entusiasmou com a ideia, e as oportunidades eram tentadoras. "Mamãe, é uma grande oportunidade." "Eu te convenci", acrescentou Bia, ainda que Bruno prometesse viajar para casa em cada período de férias. O internato Lume se revelou extraordinário. Bia adaptou-se rapidamente, fez amigos de diversos países e brilhou nas aulas de música. "Imagina, mamãe", contava ela por videochamada, "ontem me escolheram como solista." Bruno e Isadora organizavam cafés da manhã familiares com videochamadas para a Suíça. Bruno sempre se interessava pelas conquistas de sua enteada, dava conselhos sobre os estudos e enviava presentes. Eram considerados um casal exemplar na alta sociedade local. Frequentemente organizavam recepções, participavam de eventos e viajavam juntos a negócios. Bruno era atencioso e apoiava todas as iniciativas de Isadora. "Que casal lindo", diziam os amigos. "Como conseguem equilibrar trabalho e família?" Isadora apenas sorria, feliz. Após o expediente, ela adorava sentar em sua aconchegante sala de estar e observar enquanto Bruno lia documentos de negócios, levantando o olhar de vez em quando para dedicar-lhe um sorriso caloroso. À noite, frequentemente passeavam pelo jardim, conversando sobre o dia, compartilhando seus sucessos e buscando conselhos em assuntos importantes.
Parecia ser exatamente a vida com que ela sempre sonhara, um negócio bem-sucedido, um marido amoroso, uma filha feliz. Estou tão grata ao destino por ter você, dizia Isadora, abraçando seu marido nas frescas noites. Eu que agradeço ao destino, respondia Bruno, beijando-a. Sua vida parecia a imagem perfeita da felicidade familiar. Ninguém poderia imaginar a sombria sombra que estava prestes a pairar sobre seu bem-estar. No calor abrasador do meio-dia em Sochi, banhado pela luz na varanda de um café à beira-mar, Bruno, usando um par de óculos de sol caros e uma camisa branca impecável, degustava lentamente seu café gelado. À sua frente, André, um instrutor de mergulho bronzeado com quem ele havia se encontrado no centro de mergulho no dia anterior, observava atentamente. Então, você diz que sua esposa sempre sonhou em aprender a mergulhar há tempos? Sim. Isadora está entusiasmada com a ideia, respondeu Bruno, tirando um cigarro. Você sabe, uma mulher de negócios bem-sucedida está sempre em busca de novas experiências. Como marido atencioso, quero presenteá-la com aulas particulares com o melhor instrutor. André assentiu, notando que Bruno falava com certa indiferença sobre o status de sua esposa. Algo em seu tom lhe pareceu inquietante. A preocupação soava demasiadamente ensaiada. Após o terceiro encontro, Bruno foi direto ao ponto. Sentados em uma sala privada do restaurante, longe de olhares indiscretos, ele se inclinou para a frente, baixando a voz, disse: Tenho uma proposta séria para você, muito séria e lucrativa. Tirou um envelope de sua pasta e o colocou sobre a mesa. Aqui está um adiantamento de 50 mil. Você receberá a mesma quantia quando tudo estiver concluído. O que exatamente devo fazer? André sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um acidente durante o mergulho, disse Bruno com calma, como se falasse do tempo. Uma falha no equipamento, pânico, profundidade. Você é profissional, sabe como acontecem, certo? André permaneceu em silêncio, olhando para o envelope. Bruno continuou, com voz cada vez mais segura. Não haverá suspeitas. Você já conhece as estatísticas de acidentes e mergulhos, especialmente com iniciantes, e eu serei o viúvo desconsolado que tentou dissuadir sua esposa desta atividade perigosa. E se algo der errado? André, sentindo uma repulsa crescente, perguntou. E se algo sair mal? Não dará mal, cortou Bruno. Tenho tudo planejado. O seguro está pronto, os documentos também. Você só precisa escolher o momento adequado. Ele se deteve, olhando pela janela onde turistas passeavam despreocupados pelo calçadão, e voltou seu olhar para André. Você sabe quanto vale o seu negócio e suas propriedades. Como herdeiro, eu receberei tudo e você obterá uma quantia suficiente para viver confortavelmente em um lugar tranquilo. André, tentando organizar seus pensamentos, pegou um copo de água. A imagem de Isadora surgiu em sua mente, a mulher confiante, de sorriso sincero, que no dia anterior, emocionada, perguntara sobre suas próximas aulas de mergulho. Preciso pensar, disse ele finalmente. Você tem 2 dias, completou Bruno, levantando-se e deixando o envelope sobre a mesa. Lembre-se, isso fica só entre nós. Se você contar a alguém, tudo acontecerá na mesma noite. André sentou-se na praia, observando o pôr do sol. O envelope queimava no bolso de sua jaqueta. Ele precisava decidir, fechar os olhos para um assassinato planejado e receber uma fortuna. Ou pegou o telefone e ligou para um velho amigo da polícia, que o aconselhou. Não vá à polícia ainda, sem provas. Será apenas palavra contra palavra. Devemos agir de outra forma. André passou a noite em claro, refletindo sobre a situação. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Precisava alertar Isadora, mas com extrema cautela. Tendo experiência nas forças especiais, sabia que, em casos como aquele, não se podia cometer erros. Enquanto isso, Bruno já planejava sua próxima reunião, convencido de que todo mundo tinha um preço, sem suspeitar que seu plano perfeito começava a ruir. André passou várias noites sem dormir após a conversa com Bruno. Cada vez que ministrava as aulas de mergulho para Isadora, via seu sorriso sincero, seu entusiasmo, seu genuíno interesse pela atividade. Ela era uma aluna talentosa, assimilava tudo de imediato e desfrutava do aprendizado dos princípios básicos do mergulho. Você está indo excelente, dizia ele, observando-a executar os exercícios com confiança na piscina do centro de mergulho. Durante os intervalos,
André procurava informações sobre Isadora, a história de uma mulher de negócios que construiu uma rede de salões do zero. Algo impressionante. Mas o que mais o comoveu foram os artigos sobre projetos beneficentes da Aurora, tratamentos gratuitos para crianças órfãs, auxílio para idosos. Após outra conversa com Bruno, na qual este discutia friamente os detalhes do suposto acidente, André entendeu que não podia esperar mais. Instalou uma câmera oculta e gravou uma conversa. Isadora disse, depois de uma aula, quando ficamos sozinhas na sala de instrução, preciso falar seriamente com você. Algo está errado com a minha técnica de mergulho. Ela sorriu, secando o cabelo com uma toalha. Não se trata de outra coisa, é sobre o seu marido. O que vou lhe dizer mudará sua vida. André pegou o telefone e falou, seu marido está planejando seu assassinato. Ouça isso. Ele reproduziu a gravação. Isadora ouviu aquela voz familiar, discutindo calmamente os detalhes de sua morte, e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, isso tem que ser um erro, murmurou, com os lábios pálidos. Aqui está o adiantamento, dizia Bruno, colocando o envelope à sua frente, prometendo o mesmo valor posteriormente. Isadora ficou imóvel, olhando fixamente. Sua mente revivia os momentos juntos, o primeiro encontro, os olhares ternos, os beijos, os jantares em família. Tudo havia sido uma mentira. Porque sua voz tremia. Porque decidiu me contar. Porque não podia me tornar cúmplice de um assassinato, respondeu André. Simplesmente, você não merece esse destino. Isadora recordou como Bruno insistira em aumentar o seguro, como propôs enviar Bia para a Suíça e começou a se interessar pela gestão do negócio. Meu Deus, o que faço agora? Ela sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Tenho um amigo, um ex-operativo, disse André em voz baixa. Ele pode ajudar, mas devemos agir rápido e com muita cautela. Bruno não deve suspeitar de nada. Naquela noite, Isadora retornou ao quarto do hotel transformada. Parecia outra pessoa. Sorria para o marido, falava sobre os planos para o próximo mergulho, mas por dentro estava paralisada pelo horror e repulsa. Deitada ao lado do homem que planejava seu assassinato, não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ela tinha uma reunião com a pessoa que poderia ajudá-la a escapar daquele pesadelo. O encontro com Carlos ocorreu cedo, num pavilhão deserto dentro da clínica vizinha. Alto, de constituição atlética e com um olhar cinza e atento, Carlos transmitia calma e segurança. O mais importante agora é não entrar em pânico, disse ele, após ouvir a história de Isadora. Temos vantagens. Sabemos os planos do seu marido e ele não suspeita que estamos a par. Carlos abriu seu laptop sobre a mesa e mostrou. Veja, aqui está o plano de ação. Bruno espera um acidente durante o mergulho. Nós vamos intervir à nossa maneira. O que quer dizer? Perguntou Isadora, olhando para a tela. Contenção. Vamos simular o seu desaparecimento durante o mergulho. André conduzirá a imersão. Você se separará discretamente no ponto combinado. Lá, já haverá um cilindro de oxigênio esperando, enquanto o grupo segue a rota. Você emergirá em outro ponto, onde um barco a recolherá. Carlos apontou para o mapa da rota subaquática. Aqui é um local ideal, uma pequena caverna submersa. O grupo passará próximo e você ficará ali por alguns minutos. A corrente e a baixa visibilidade farão o resto. Ninguém suspeitará de nada. Depois, você terá um refúgio seguro nas montanhas. Tenho pessoa de confiança que cuidarão de tudo. Seus novos documentos já estão em andamento. Carlos tirou uma pasta com informações. Aqui está o plano de movimentação, a história de cobertura para os moradores locais, o esquema de comunicação. Nada desnecessário. Um telefone somente para emergências, mínimo contato com o mundo exterior. Bia, angustiada, perguntou. Ela se encontrará com você na Suíça uma semana após o desaparecimento. Organizarei um corredor seguro, mas primeiro precisamos fazer Bruno acreditar que o plano dará certo. Isadora olhou para o rosto tranquilo de Carlos, cujos movimentos firmes enquanto organizava os documentos a confortavam. Por que me ajuda? Ela fez uma pausa. Sabe, em 20 anos de serviço, vi muita injustiça, mas quando um homem planeja matar uma mulher por dinheiro, isso é imperdoável. Nos 2 dias seguintes, os preparativos foram meticulosos. Carlos planejou cada detalhe, desde a rota de evacuação até o conteúdo da maleta de emergência. Aqui está um telefone com comunicação segura.
explicou ele. O chip está registrado em nome de outra pessoa e na memória apenas 3 números. O meu, o de André e o da pessoa que te receberá. Isadora aprendeu a viver com uma dupla identidade. Sorria para o marido, falava sobre planos futuros e se preparava para o mergulho, mas à noite, trancada no banheiro, memorizava cada detalhe do plano de fuga. Lembre-se, disse Carlos na última reunião. Após emergir, você terá exatamente 7 minutos para chegar ao barco. Bruno não deve notar nada suspeito, acreditando que o plano funcionou. Na última noite antes da operação, Isadora ficou de pé junto à janela do quarto do hotel, olhando para o mar. Seu destino se dividiria no antes e depois. Em algum canto do quarto, Bruno finalizava os detalhes do suposto acidente ao telefone, sem saber que seu plano perfeito se voltaria contra ele. Tudo sairá bem, escreveu Carlos em uma mensagem cifrada. Siga o plano. Na manhã seguinte, o dia amanheceu claro e sem vento. O mar estava calmo, como se criasse as condições perfeitas para o mergulho. Isadora, junto com outros mergulhadores, preparava seu equipamento no cais do centro de mergulho. Suas mãos tremiam levemente enquanto verificava a fixação do cilindro de oxigênio. Tudo estava em ordem. André se aproximou para inspecionar seu equipamento com um olhar de preocupação. Sim, estou um pouco nervosa, respondeu ela. A altura era suficiente para que Bruno, que estava próximo, a ouvisse. Querida, tenho certeza de que vai dar tudo certo, disse Bruno, demonstrando uma preocupação fingida. Você sabe o quanto me preocupo. Estarei bem, respondeu Isadora com um sorriso forçado, mesmo sentindo um nó na garganta. O barco se afastou da costa. O grupo era composto por 6 pessoas, 3 turistas da capital, um casal e Isadora. André deu as últimas instruções. A profundidade do mergulho seria de 20 metros. Todos deveriam permanecer juntos e vigiar os companheiros. A visibilidade era excelente, cerca de 15 metros. Isadora notou Bruno filmando o lado do cais, formando uma espécie de selfie. Ela acenou timidamente, engolindo um nó na garganta, e o mergulho começou. O grupo desceu lentamente, maravilhado com o mundo subaquático. André apontava para peixes interessantes para distrair a atenção dos demais. Isadora mantinha-se no centro do grupo, tentando não chamar a atenção. Aos 18 metros, ela se aproximou de uma pequena gruta submersa. Enquanto André entretinha o grupo mostrando-lhes um colorido cardume, Isadora, conforme ensaiado, deslizou discretamente para a gruta. Seu coração batia forte. Ela procurou rapidamente pelo cilindro de oxigênio reserva que havia escondido no dia anterior e realizou a troca com precisão. 7 minutos. Esse era o tempo que ela tinha. O grupo já se afastava, sua silhueta se perdendo na névoa azul. Isadora iniciou sua ascensão lentamente, seguindo rigorosamente o protocolo de descompressão. Cada segundo na superfície parecia eterno. No ponto combinado, um pequeno barco a aguardava. 2 pessoas a ajudaram a embarcar, e tudo transcorreu em absoluto silêncio. A guarda costeira havia sido informada de que exercícios de treinamento estavam ocorrendo na região. Conseguimos! Exclamou um dos resgatadores, conferindo seu relógio. 7 minutos e 20 segundos. Enquanto isso, no local principal da operação, o drama meticulosamente orquestrado começava. André fez o grupo subir à superfície e passou lista. Atenção, falta uma pessoa. Repito, falta uma pessoa na costa. O pânico se instalou. Bruno, fingindo horror e desespero, corria pelo cais. Como assim? Ela desapareceu? Era para estarmos de olho nela. Iniciem a busca imediatamente. Barcos de resgate cortavam as ondas, mergulhadores adentravam o mar e a guarda costeira lançou um helicóptero. A operação de busca foi iniciada conforme os protocolos. A corrente pode tê-la arrastado até as rochas, pensavam os resgatadores, e a área de busca foi ampliada. Ao cair da tarde, uma multidão de curiosos se reuniu na praia. Jornalistas registravam a tragédia. Bruno dava entrevistas. Sua voz tremia enquanto pedia cautela. Se ao menos vocês tivessem me ouvido. A busca continuou por 3 dias. Mergulhadores vasculharam cada metro do fundo do mar e os resgatadores percorreram a costa. As versões oscilavam entre um acidente e um ataque de tubarão. Enquanto isso, Isadora já estava longe. Após trocar de roupa e modificar sua aparência, ela deixou a cidade em uma van com o logotipo de um serviço de entregas.
Carlos havia planejado tudo. No primeiro posto de controle, a polícia parou o veículo, verificou os documentos do motorista, examinou a carga e permitiu a passagem sem maiores problemas. Uma semana depois, Bruno realizou uma coletiva de imprensa. Estou grato a todos que participaram da busca, mas as esperanças já eram mínimas. Em seus olhos havia lágrimas, e em seu bolso repousava um telefone com os rascunhos da declaração para reconhecer sua esposa como morta. A pequena casa na serra recebeu Isadora com silêncio e tranquilidade. Situada numa encosta, cercada por um velho jardim e longe de olhares curiosos, a anciã conhecida como Tia Cho a acolheu como se fosse uma filha. Aqui, querida, ninguém vai te encontrar. Nos primeiros dias, Isadora ficou atordoada, passando horas na varanda, olhando as montanhas tentando assimilar o ocorrido. Tia Cho não a sobrecarregava com perguntas, apenas deixava comida caseira e um chá quentinho na mesa. Carlos aparecia a cada 2 dias, trazendo notícias, jornais e revistas. Sua presença, além de informar, tinha um efeito calmante. A busca continua, contava ele, acomodando-se em uma velha cadeira de vime. Bruno interpretava perfeitamente o papel do viúvo desconsolado e já havia iniciado investigações para declarar uma pessoa morta. E quanto a Bia, era a pergunta mais importante para Isadora. Está bem. Minha gente, cuidem da escola. Bruno ainda não tentou contatá-la. Com o tempo, Isadora passou a ajudar a tia Cho no jardim, ler livros e caminhar pelos trilhos da serra. À noite, ela e Carlos sentavam-se na varanda planejando os próximos passos. Entenda, dizia ele, precisamos reunir provas irrefutáveis. As gravações das conversas entre Bruno e André estão ótimas, mas não são suficientes. Numa tarde, uma forte tempestade se abateu. Trovões retumbavam nas montanhas e relâmpagos iluminavam o jardim. Isadora estava sentada na sala, envolta em um cobertor, quando Carlos, encharcado, chegou. Você consegue imaginar? Sorriu ele, pegando as toalhas de Tia Cho. Quase não consegui passar pela estrada, completamente destroçado. Mas as notícias valem a pena. Ele abriu seu laptop. Roubamos os e-mails de Bruno. Há uma correspondência com alguém sobre como organizar o acidente e ele já consultou o advogado sobre o processo de herança do negócio. Isadora sentiu uma onda de raiva crescendo dentro de si. Como pude ser tão cega? Não se culpe, disse Carlos, sentando-se ao seu lado. Você amava e acreditava. Isso não é crime. Naquele momento, Isadora notou, pela primeira vez, a suavidade em seus olhos. Apesar da aparência severa, ele irradiava confiabilidade e calor. Os dias se transformaram em semanas. Isadora aprendeu a viver novamente, acostumou-se ao seu novo nome, a lenda que Carlos criará entre os moradores. Ela era a viúva que veio para curar suas feridas emocionais. Sabe, às vezes sinto que minha vida anterior era um sonho. Tudo aquilo, o negócio, o sucesso, o casamento, não era real, confidenciou ela a Carlos. Não é um sonho, respondeu ele, e vamos te devolver sua vida. Agora, você será mais forte e mais sábia. Sempre que Carlos aparecia, não trazia apenas notícias, mas também uma estranha sensação de segurança. Isadora passou a esperar ansiosamente suas visitas. Ouvia o som do carro se aproximando, sorria ao ouvir os passos na varanda. Adiante, encontrava sua missão mais importante, reencontrar sua filha na Suíça. Carlos já estava preparando os documentos e a rota em seu elegante escritório de advocacia. Bruno retirou o casaco e afrouxou a gravata. Haviam-se passado 3 semanas desde o desaparecimento de Isadora, e as coisas iam conforme o plano de Bruno. Então, o advogado, um homem mais velho chamado Gustavo, folheando alguns papéis, anunciou: a operação de busca foi oficialmente concluída. Agora podemos iniciar o procedimento para declarar sua esposa como morta. Quanto tempo levará? Perguntou Bruno, tentando fazer sua voz soar apagada. Em caso de desaparecimento sob circunstâncias extraordinárias, o processo levará cerca de 6 meses. Com todas as provas e depoimentos dos mergulhadores, o tribunal deverá tomar uma decisão favorável. Ao sair, Bruno dirigiu-se à sede da Aurora. Os seguranças e funcionários o receberam com olhares de simpatia. O viúvo desconsolado que agora deveria assumir os negócios de sua esposa. Por favor, preparem todos os contratos vigentes e os relatórios financeiros, ordenou ele ao administrador principal.
Preciso me inteirar dos negócios. No escritório de Isadora, ela acomodou-se com satisfação, passou a mão pela imponente escrivaninha e sorriu ao ver as fotos de família. Olá, Bia. Olá, querida, disse Bruno ao discar para sua filha. Como você está? Preocupo-me muito. A voz de Bia soou distante. Estou bem. Talvez você devesse vir. Poderíamos nos apoiar mutuamente nesse momento difícil. Não, obrigada. Tenho exames importantes e o psicólogo recomenda que eu permaneça no meu ambiente habitual, respondeu Bruno, franzindo o senho. Bia sempre pensava por si mesma, mas isso não importava. Em breve, ela seria sua tutelada legal e ele poderia controlar o fundo fiduciário que Isadora deixará para ela. À noite, no bar do hotel, Bruno encontrou o novo diretor financeiro, um velho amigo. E aí, Ricardo, como vão as coisas nos salões? Tudo sob controle, chefe. Pouco a pouco, estamos trocando os fornecedores e transferindo dinheiro para novas contas. Ninguém faz perguntas. Todos demonstram compaixão pela sua dor. Riram suavemente. O negócio de Isadora acabou sendo ainda mais lucrativo do que Bruno imaginara. E o melhor, ela havia registrado tudo em nome da empresa, confiando ingenuamente em seu marido. Em casa, Bruno abriu a caixa com os documentos de sua falecida esposa. Entre os papéis, encontrou sua agenda e passou os olhos pelas últimas anotações. Reuniões com fornecedores, ligações para a filha, aulas de mergulho. Desculpe, querida, riu enquanto servia o uísque. Nada pessoal, só negócios. Naquela noite, Bruno sonhou com Isadora. Ela estava à beira da água, com o mesmo traje de mergulho, olhando para ele com um olhar estranho e penetrante. Bruno acordou suando frio, mas logo se recuperou. Alguns dias depois, encontrou-se com um agente imobiliário. Era hora de encontrar uma nova casa que se adequasse ao seu novo status. Senhor, ligaram do tribunal. Já foi marcada a data da primeira audiência sobre o caso de reconhecimento de sua esposa como falecida. Obrigado, querida, respondeu Bruno. E, por favor, encomende um buquê de flores para o túmulo, rosas brancas, pois Isadora as adorava. Ele não imaginava que cada passo, cada ligação e cada encontro estava sendo cuidadosamente documentado por pessoas ligadas a Carlos, e o desfecho dessa história seria bem diferente do que ele planejara. Numa pequena cidade próxima, Isadora foi recebida por uma fria manhã de outono. Carlos a conduziu por uma estrada rural, evitando qualquer possível rastreamento pelas câmeras de vigilância. Bia chegará em 1 hora, disse ele, estacionando em frente a uma pequena pensão. Conversei com a diretora da escola. Deram-lhe 2 dias de folga. A versão oficial é que ela visitará alguns parentes. Isadora ficou de pé junto à janela, acariciando nervosamente o pingente em seu pescoço. Durante aquelas semanas, ela havia mudado. Cortou o cabelo, clareou, emagreceu, mas o mais notório era seu olhar, agora mais duro e alerta. O som do carro se aproximando fez seu coração disparar. Na porta, apareceu uma menina alta, de uniforme escolar. Ao ver sua mãe, Bia congelou por um instante. Em seguida, correu para o abraço. Mamãe, mamãe. Elas se abraçaram e choraram, sem conseguir se desgrudar. Carlos, discretamente, saiu e as deixou sozinhas. Tive tanto medo, sussurrou Bia, abraçando a mãe. Quando Bruno ligou dizendo que houve um acidente, Bia sentiu que algo estava errado. Perdão, querida, murmurou Bruno. Isadora acariciou o cabelo da filha. Ela precisava protegê-la de tudo aquilo. Sentadas num pequeno sofá, de mãos dadas, Isadora começou a contar, com cautela, os planos de Bruno, o alerta de André e a simulação do desaparecimento. Sempre sentia algo falso nele, disse em voz baixa. Bia, ele era perfeito demais. Sempre sabia o que dizer, como agir, mas seus olhos permaneciam frios. Por que nunca me contou? Você estava tão feliz, mamãe. Eu não queria destruir isso, respondeu Isadora, abraçando a filha. Você é mais sábia que eu. O dia passou em longas conversas. Bia falou sobre a escola, novos amigos e suas conquistas na música. Isadora absorvia cada palavra e gesto com ânsia. Então, Bia, sorrindo astutamente, perguntou. Não será que ele está te ajudando por algo a mais? Isadora corou. O que você quer dizer, mamãe? Sei como ele te olha e como muda quando fala sobre ele. Ele é um homem bom de verdade. Eu soube disso desde o começo.
Naquela noite, discutiram planos futuros. Carlos explicou o esquema de comunicação, o mensageiro seguro, as frases-chave e o cronograma das sessões. Um pouco de carinho, disse Isadora, abraçando filha. Em breve, tudo isso terminará e estaremos juntas novamente. Eu sei, mamãe, respondeu Bia, apertando-a forte. Esperarei e guardarei silêncio. Apenas tome cuidado com o Bruno. Não deixe que ele perceba que você sabe de algo. Não se preocupe, sou excelente em interpretar o papel de enteada obediente, respondeu Isadora. Quando o carro com Bia desapareceu após uma curva, Isadora sentiu, ao mesmo tempo, um vazio e uma onda de energia. Sua menina havia crescido, tornando-se forte e sábia. Está tudo bem? Perguntou Carlos quando retornavam ao refúgio. Sim, respondeu Isadora, olhando pela janela para as paisagens alpinas que passavam. Agora entendo por que a longa viagem de volta foi necessária, seguida da preparação para o ato final deste drama. Mas, agora, Isadora sabia que não estava sozinha. Ela tinha sua filha, que acreditava nela, e pessoas dispostas a restaurar a justiça. O outono nas montanhas era extraordinariamente belo. Isadora passava horas na varanda, observando as colinas se dourarem. Eram momentos especiais para ela. Ficava surpresa ao notar que começava a ouvir o som do carro se aproximando muito antes de aparecer. Hoje trouxe seus croissants favoritos da padaria francesa, disse uma manhã, enquanto depositava uma sacola de pães sobre a mesa. E, ainda, entregou-lhe um livro de poemas que ela havia mencionado casualmente. Esses pequenos gestos e a atenção aos detalhes iam, aos poucos, derretendo o gelo em seu coração. À noite, frequentemente caminhavam pelas trilhas montanhosas. Carlos contava histórias de sua vida, de seu serviço, de casos complicados de como chegou à profissão. Sabe, cada caso deixa uma marca na alma, mas a sua história é especial, porque sinto que estou fazendo algo realmente importante, não apenas um trabalho, dizia ele, ajudando-o a atravessar um riacho de montanha, sem terminar a frase, mas Isadora compreendeu. Naqueles momentos, parecia que entre eles corria uma corrente invisível. Numa noite, uma forte tempestade se abateu. Relâmpagos iluminavam as montanhas e trovões ressoavam nas rochas. Isadora estava na sala, quando a luz se apagou. Na escuridão, ouviu passos. Era Carlos, que havia vindo verificar se tudo estava bem. Trouxe lanternas e velas, disse ele, posicionando-as pela sala. A luz trêmula, seu rosto parecia simultaneamente forte e amável. Fique, pediu ele. Com aquele clima, era perigoso dirigir pela estrada da serra. Passaram a noite inteira junto ao fogo, conversando sobre tudo. Isadora contou sobre sua infância, seus sonhos e como construiu seu negócio. Carlos a ouvia, e em seus olhos não via pena, mas compreensão e admiração. Tenho medo, confessou ela ao amanhecer. Tenho medo de voltar a acreditar, de confiar novamente, completou. Eu sei, respondeu suavemente Carlos, e não me apresso. Apenas saiba que estou aqui, não como guarda-costas ou investigador, mas como alguém que simplesmente permanece em silêncio. E ela sentiu seu coração acelerar. Os dias passaram. Tia Chose observava com um sorriso sábio, vendo a mudança em Isadora. Em seus olhos, voltou aquele brilho de antigamente. Ela passou a sorrir mais, trançar o cabelo e vestir os vestidos guardados no velho armário. O coração não obedece, disse tia Cho, servindo-se para Isadora. E não se deve temer os novos sentimentos. Eles são como as flores da primavera que atravessam a neve e o gelo. Numa tarde, enquanto Isadora e Carlos estavam sentados na varanda olhando as estrelas, ele, de repente, pegou sua mão e a segurou em silêncio. Ela não se afastou. Obrigada, sussurrou ela, por me ensinar a acreditar de novo no amor verdadeiro. Ele se virou e, em seus olhos, ela leu palavras que ele jamais ousara dizer. Talvez não fosse necessário. Ambos sabiam que algo importante e real estava surgindo entre eles, embora ainda faltassem muitas provas. Mas, agora, Isadora sabia que não estava sozinha. Ao seu lado, havia alguém que a protegeria não por interesse, mas simplesmente porque não podia agir de outra forma. Lá fora, a chuva de outono caía suavemente sobre a casa de montanha. Sobre a mesa da sala, documentos, impressões de e-mails e extratos bancários estavam espalhados. Carlos e Isadora organizavam meticulosamente a cadeia de provas. Veja,
disse Carlos, apontando para algumas linhas do extrato bancário. Uma semana antes do incidente, Bruno transferiu uma grande quantia para uma conta offshore, e aqui há 3 transferências menores. Eu pensei que ele estava apenas fazendo negócios para os clientes, disse Isadora, balançando a cabeça. Mas Carlos respondeu. Ele estava preparando dinheiro para André. Nesse momento, ao abrir seu laptop protegido, André apareceu na tela. Sua imagem estava um pouco borrada, mas sua voz soava segura. Tenho algo interessante para mostrar, disse ele. Lembra daquele sujeito do clube náutico com quem Bruno costumava se encontrar? Acontece que ele é um falsificador profissional, especializado em documentos falsos. Perfeito, disse Carlos, anotando rapidamente. Então, Bruno tinha um plano B com os documentos. E quanto às gravações das conversas? Tudo está armazenado, inclusive as reuniões por vídeo no restaurante onde ele ofereceu dinheiro para te assassinar. A qualidade é excelente. Cada palavra se ouve nitidamente. Isadora estremeceu ao recordar como seu marido discutia, de forma fria, os detalhes de sua própria morte. Carlos notou sua reação e apertou suavemente sua mão. Estamos quase prontos. Só falta preparar o lado legal. No dia seguinte, chegou Luiz, um advogado experiente e velho amigo de Carlos. Ele analisou atentamente os materiais reunidos. Tentativa de assassinato, tentativa de fraude em grande escala, falsificação de documentos. Tudo pode render 15 anos de prisão, se apresentado corretamente. E quanto ao meu desaparecimento? Isadora perguntou. Não te envolverão pela simulação, sorriu o advogado. Temos todas as provas de que você agiu sob ameaça real à sua vida. Isso é autodefesa clássica. Carlos estendeu o plano sobre a mesa. Bruno apresentou uma solicitação para declarar que você está morta. A audiência será daqui a 3 dias, o momento perfeito para que você reapareça. Imagino sua expressão. Isadora sorriu pela primeira vez em muito tempo. O importante é o tempo, continuou Carlos. A polícia será avisada 1 hora antes. Eles cercarão o prédio do tribunal quando Bruno começar a depor. André entregará todas as gravações ao investigador nos 2 dias seguintes. 2 dias se passaram em uma preparação frenética. Isadora praticava seu discurso, Carlos coordenava as ações com a polícia e o advogado preparava os documentos. Sabe, disse Isadora na noite anterior à operação, não tenho mais medo. Aconteça o que acontecer amanhã. Sei que estou fazendo a coisa certa. Claro, está bem, disse Carlos, abraçando-a. Você está protegendo não só a si mesma, mas também sua filha, seu negócio, sua vida. E eu estou aqui por você. Por fim, revisaram todos os detalhes. Os documentos estavam na maleta, as testemunhas haviam sido avisadas, a polícia estava pronta. Carlos retirou uma pequena caixa. É para você. Abra antes de sair amanhã. Isadora abriu a caixa e encontrou um elegante pingente com âmbar, acompanhado de uma nota. O âmbar é a pedra da sabedoria e da vitória sobre a mentira. 1 hora depois, partiram rumo à cidade. A operação de vingança teve início. O prédio do tribunal fervilhava e a audiência para o reconhecimento de Isadora como morta atraía grande atenção, pois tratava-se de uma renomada empresária da cidade. Bruno, impecável em um terno preto caro, recebia as condolências de conhecidos. Um dia difícil, dizia ele com pesar, mas acrescentava, precisamos concluir os trâmites, o negócio não pode ficar sem direção. Na sala do tribunal, ele se sentava na primeira fila, com seu advogado ao lado, e, um pouco mais afastado, André estava presente como testemunha da tragédia. Logo que a sessão começou, ao som da voz do secretário, a juíza, uma mulher de meia-idade e constituição robusta, examinava os documentos, ouvindo o caso do reconhecimento de Isadora como morta em um acidente durante um mergulho. Bruno depunha com confiança, sua voz tremia nos momentos certos. Tentei dissuadi-la, disse que era perigoso. Naquela manhã, tive um mau pressentimento, declarou ele. De repente, as portas se abriram e, no limiar, apareceu Isadora, elegante, vestida com um terno azul vibrante e ilesa. Desculpem o atraso, meritíssima. Sua voz ecoou no silêncio tenso. Gostaria de estar presente em meu próprio funeral. Bruno se virou abruptamente. Seu rosto, antes pálido, ficou vermelho. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam.
Isto é impossível, murmurou ele. Por que não é possível, querido? Ele caminhava lentamente pelo corredor. Algo deu errado com o seu plano. André foi mais honesto do que você esperava, murmurou alguém na sala. A juíza bateu o martelo. Silêncio. O que está acontecendo aqui? Carlos subiu e se apresentou como investigador. Meritíssima, temos provas de que o senhor planejava assassinar sua esposa para se apropriar de seus bens. André entregou ao investigador uma memória USB com as gravações. Bruno levantou-se repentinamente. Isso é uma provocação. Ela organizou tudo. Sente-se, ordenou a juíza com firmeza. Continue. Senhor investigador, disse ele. Carlos começou a expor as provas, gravações de conversas, transferências bancárias, depoimentos de testemunhas. A cada palavra, Bruno encolhia-se mais em seu assento. E o mais interessante, Isadora, veja seu telefone. Sua correspondência com o falsificador clandestino. Você achava que eu estava falsificando minha assinatura na escritura de doação? Isso é mentira, gritou Bruno, mas a polícia já invadiu a sala. Você está preso por suspeita de planejar um assassinato e tentar cometer uma fraude de grandes proporções, declarou um dos policiais. Bruno tentou se dirigir à saída, mas o caminho estava bloqueado. Ao serem algemados, ele cruzou o olhar com Isadora. Como você descobriu? Sabe, qual foi seu erro? Respondeu ela calmamente. Você não entendeu o principal. O negócio foi construído do zero. Uma pessoa capaz de fazer isso não pode ser ingênua. Eu simplesmente quis acreditar no amor. Não cometerei esse erro novamente. Enquanto levavam Bruno para fora da sala, Carlos aproximou-se de Isadora. Acabou. Você conseguiu. Ela olhou para o pingente de âmbar em seu pescoço. Nem tudo está terminando. Agora sei o que é o verdadeiro apoio e sentimento. Fora, pelas janelas do tribunal, jornalistas já se aglomeravam, prontos para contar à cidade a sensacional história da empresária ressuscitada e do astuto assassino de esposas. O sol da primavera iluminava o espaçoso escritório da Aurora. Isadora estava junto à janela, inalando o aroma de suas rosas brancas favoritas. No primeiro dia de trabalho após seu retorno, ela sentia uma mistura de emoção e alegria. Juliana, a administradora, não conteve as lágrimas. Como sentimos sua falta! Os funcionários reuniram-se na sala de conferências para receber a diretora e ouvir sua história. Isadora observava os rostos familiares, se sentia um nó se formar na garganta. Obrigada a todos que mantiveram a lealdade ao nosso projeto, disse ela, olhando ao redor. Agora seremos ainda mais fortes. À tarde, no aeroporto, esperava Bia. Sua filha havia chegado da Suíça para ficar definitivamente. Decidiram que ela continuaria seus estudos em casa. Bia correu até ela, abraçando-a com um estojo de violino. Senti tanto a sua falta. Durante a viagem de volta, Isadora ouviu os relatos de Bia sobre a escola, a música e os planos para o futuro. E onde está Carlos? Perguntou Bia, sorrindo astutamente. Mamãe, não finja que não sabe. Vejo como você muda quando fala dele. Carlos apareceu à tarde, trazendo alimentos para o jantar de comemoração, embora estivesse um tanto tenso, sem saber como agir na nova situação. Mais tarde, quando Bia já dormira, eles se sentaram na varanda. Na noite primaveril, o jardim exalava o perfume das flores. Sabe, estou grata ao destino por tudo que aconteceu, disse Isadora, olhando as estrelas. Foi assustador, mas encontrei a verdadeira felicidade, respondeu Carlos, apertando sua mão. Talvez possamos ir para a serra naquele verão. Tia achou ficará encantada. Claro, mas não para nos esconder, e sim para descansar. No dia seguinte, a vida tomou um novo rumo. Isadora voltou a dirigir seu negócio, mas agora tudo era diferente. Ela aprendeu a valorizar cada momento, cada encontro, cada sorriso. Carlos abriu uma agência de detetives particulares especializada na proteção de negócios. Passaram a trabalhar juntos, ele na segurança, ela em gestão. Você está verdadeiramente feliz. Vejo isso em seus olhos, comentou Bia enquanto revisavam documentos. Isadora sorriu, sentindo-se protegida e amada de verdade, não por status ou dinheiro, mas por sua força e por se manter fiel a si mesma. Mesmo nas situações mais difíceis, o futuro já não a amedrontava. Ela via novas oportunidades, planos, sonhos. Agora,
Com certeza, sabia que verdadeiro amor existe, basta saber distinguir o ouro do brilho falso. O hotel brilhava com as luzes do pôr do sol. Um ano atrás, ali começara a história da traição, mas hoje iniciava a história de um novo amor. Isadora estava diante do espelho na suíte nupcial, enquanto a maquiadora finalizava os toques. Que linda você está, querida, elogiou Bia, já vestida com um elegante vestido azul claro de dama de honra, ajudando-a a prender o colar de pérolas. Um simples vestido branco, um penteado sofisticado e olhos radiantes. Isadora exibia uma nova confiança, com serenidade estampada no rosto. Batidas soaram na porta. Era tia Cho, que chegará especialmente. Querida, os convidados já chegaram, anunciou ela. Logo após, durante a cerimônia, Bruno e Isadora trocaram votos. O destino nos uniu num momento difícil. Vi em você uma mulher de incrível força, que não se quebrou perante os golpes da vida. Prometo proteger sua felicidade, ser um apoio para você e para Bia, e amar vocês todos os dias de nossas vidas, jurou Bruno. Isadora enxugou uma lágrima e completou. Você me ensinou a acreditar novamente no amor. Mostrou que os sentimentos verdadeiros se reconhecem não na alegria, mas na adversidade. Juro ser uma esposa fiel, uma mãe amorosa para nossos futuros filhos, simplesmente uma mulher feliz ao seu lado. Bia deu um passo à frente, carregando uma bandeja com os anéis. Em um deles, a data da chegada de Carlos à casinha na serra estava gravada. Após a cerimônia, enquanto os convidados desfrutavam do jantar, Bia sentou-se ao piano e tocou uma composição própria, escrita especialmente para sua mãe e para Carlos. Tenho uma notícia, sussurrou Isadora seu marido durante a primeira dança. Parece que Bia terá um irmão ou irmã em breve. Os olhos de Carlos se encheram de felicidade e ele a abraçou com força. Eu amo vocês dois, declarou ele. Naquela noite, os recém-casados subiram à varanda. Lá embaixo, as luzes do resort brilhavam, no céu, as estrelas cintilavam. O pingente de âmbar, o mesmo que Carlos lhe dera antes do julgamento, brilhava em seu pescoço. Sabe, disse ela, olhando para as montanhas, finalmente entendi que a verdadeira felicidade é quando você não precisa fingir, quando pode ser você mesma e ter ao seu lado aqueles que te amam exatamente como você é. Romã beijou na testa. Do salão, chegavam risos, música, a voz de Bia e tia Cho contando algo com entusiasmo. A vida seguia, agora sem medos nem pretensões, repleta de amor verdadeiro e cuidado. No dia seguinte, a revista Negócios publicou um artigo intitulado História de Sucesso, como o amor e a fé em si mesmo ajudam a superar qualquer dificuldade. Mas aquela já era uma história completamente diferente, uma história sobre a importância de não se perder e de acreditar num sentimento verdadeiro. Afinal, a vida, assim como o amor, dá uma segunda chance para aqueles que não temem recomeçar.